Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é uma aula mais curtinha, a gente vai fazer uma introdução para as escolas literárias que a gente vai estudar agora, que são o realismo, o naturalismo e o parnasianismo no Brasil. Essas três escolas aconteceram simultaneamente, né? Durante a segunda metade do século XIX. E lembrando que antes disso tinha acontecido o romantismo, né, que era centrado na emoção. Então agora a gente vai ter um período dessas três escolas literárias que são centradas na razão. Então a gente tem aqui uma necessidade da sociedade, dos artistas, de uma arte mais objetiva para atender os interesses do momento, que são analisar, compreender, criticar e transformar a realidade. Então, quais são essas escolas literárias centradas na razão, que acontecem na segunda metade do século XIX? Realismo, naturalismo e parnasianismo. Está aí um quadro realista, né? O Desesperado. Comparando, então, com o romantismo, o que a gente tem de diferente? O que mudou na arte e na literatura, né? No romantismo, a gente tinha subjetivismo, agora a gente tem objetivismo. No romantismo, a gente tinha emoção, agora a gente tem razão, né, como principal condutora e principal característica dessas três escolas literárias. No romantismo a gente tinha individualismo e agora a gente tem o universalismo. No romantismo a gente tinha sentimentalismo e idealização da mulher, da natureza, do herói. Agora a gente tem em uma delas a contenção dos sentimentos, né, no parnasianismo, e nas outras duas a gente tem análise social, né, no realismo e no naturalismo. Então são opostas aí a sentimentalismo e idealização do romantismo. Apesar de a gente estar colocando, então, características em comum para essas três escolas literárias, são escolas literárias diferentes, né? Mesmo que acontecendo durante o mesmo período. Então, o parnasianismo é ligeiramente diferente das outras duas, né? Por isso que eu coloquei aí um pouquinho separado. A gente vai ver que o parnasianismo produziu poesia, né? Obras em verso, poemas, tem distanciamento dos temas sociais e preocupação com a perfeição formal, né? Que a gente chama de arte pela arte, porque não está falando de temas sociais e está se preocupando com a forma, né? Com a rima, com a métrica dos versos e etc. Beleza? No realismo e no naturalismo, a gente tem uma coisa mais próxima, né? A gente vai ver obras escritas em prosa, então contos, romances. A gente vai ver que no realismo temos crítica social e no naturalismo a gente tem uma análise da realidade baseada no cientificismo, né? Nas ciências que estavam surgindo naquele momento, na segunda metade do século XIX. No realismo a gente tem um aprofundamento psicológico das personagens e no naturalismo a gente tem a animalização das personagens, né? A personagem seria um produto do meio, né? Que a gente chama de determinismo. O homem é produto do meio. Então, vai acontecer no naturalismo. Nós vamos ver nas próximas semanas, separadamente, realismo no Brasil, naturalismo no Brasil e parnasianismo no Brasil, tá? Cada um numa semana. Essa é só uma introdução para vocês perceberem, então, que está acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Aqui eu tenho Saudade, de Almeida Júnior, que é um pintor brasileiro, realista, naturalista. Tá tudo acontecendo junto nesse contexto aqui, ó. 1841, coroação de Dom Pedro II como imperador do Brasil. 1848, Manifesto Comunista, lá na Europa, de Marx e Engels. Está acontecendo a partir da década de 70 aí, né, do século XIX. Cientificismo, iluminismo, darwinismo, teoria da seleção natural e etc. 1888, abolição da escravatura no Brasil. 1889, proclamação da República no Brasil. Então são acontecimentos importantes aí desse contexto, né, em que acontecem essas três escolas literárias. Queria indicar para vocês darem uma estudadinha lá no livro, na tabela que compara realismo e romantismo, está lá na página 229. Depois deem uma olhadinha na tabela com as características do naturalismo, na página 233. Depois numa tabela com as características do parnasianismo, que está na página 135. E depois deem uma olhadinha no contexto, né? Que está lá nas páginas 236, 237 e 238.
238 do nosso livro, né? Temos aí Os Comedores de Batata, de Van Gogh, que é um quadro realista. É isso, meu povo. Beijinhos científicos para vocês. Tudo de bom. Façam aí a atividade dessa semana, que é mais curtinha, e a gente se vê. Tchau, tchau. Estou à disposição para dúvidas.